Oi, gente! Como iniciou a sua semana? Hoje é segunda, né? Barra pesada. Bom, a gente tem algumas discussões quando a gente fala de Barbie. Aliás, a Barbie é um assunto polêmico e entre os colecionadores, às vezes eu vejo que surgem alguns questionamentos, algumas coisas bem pontuais, outras coisas mais amplas, assim, né? Que a gente tem que reavaliar. E o vídeo de hoje é pra gente tirar algumas dúvidas e reencontrar alguns assuntos que eu acho bastante importante. E o vídeo de hoje não é pra se justificar nem nada disso, mas é pra gente abrir a discussão. Simbora pra esse vídeo comigo? Então vem! Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre o tempo. O tempo, ele é uma questão muito louca, assim. Eu acho que a gente não lida bem com o tempo. A gente tem muita dificuldade. Piscou. E o que aconteceu, o que já passou, a gente não tem como mudar. Essa é a primeira regra do tempo. O que está no passado, fica no passado. Em diversas situações as pessoas me questionam, eu vejo que até me julgam. Tem um certo julgamento pela coleção da Estrela não ter tanta diversidade. Nos anos 80 e nos anos 90, se você é bem jovem, não viveu isso, afinal de contas, quem nasceu em 2000 já tem 22 anos e você acompanha, você não vai saber algumas questões bem pontuais. Mas se você viveu os anos 80 e os anos 90, você vai concordar comigo, eu acho. As coisas eram muito diferentes. Bem diferentes. Quando a gente fala da evolução da humanidade, a gente tem que pensar em locais, situações geográficas. Eu vejo que os Estados Unidos, algumas discussões já são antigas lá. Discussões bem polêmicas e que geram bastante discussão. Outras aqui no Brasil levaram muito tempo para chegar. A questão do racismo, durante muito tempo, foi negligenciado, ainda e a gente não tinha tantas representações como a gente tem hoje, o que é de extrema necessidade. Lá nos anos 80 e nos anos 90, a Estrela, vamos falar especificamente da Estrela, tinha bonecas negras? Tinha. Teve já muito lá atrás bonecas representando a mulher negra, o homem em poucos casos, acho que não sei se teve, mas a mulher sim. E a questão da Barbie. A Barbie negra Mattel apareceu lá na década de 60 com a Christie, mas era uma questão que já era pontuada lá nas gringas. E por isso eu tenho outra justificativa com relação a isso, que são as questões de mercado, as pesquisas de mercado. Uma empresa, para ela se estabelecer bem no mercado, ela precisa fazer uma pesquisa, o que vai vender e o que não vai vender. E é sobre isso, com essa questão fundamental, que as empresas fazem determinadas coisas, outras não fazem. E uma pesquisa de mercado, para ela ser efetivada, o resultado daquela pesquisa, ela precisa ter um grande número de pessoas dizendo sim, eu quero isso. Então não adianta a gente culpar empresas em determinados aspectos porque não existe público para aquilo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e pensar na situação social daquele país, daquela região, naquele período. Então, já começa por aí. E digo isso porque eu recebo algumas mensagens do tipo: a tua coleção só tem boneca loira. A tua coleção só tem boneca de olho azul, só tem boneca branca. Eu tenho bonecas negras, como você pode ver a Suzy da Estrela, eu tenho boneca Adune, eu tenho Barbies da Mattel negra, eu tenho. Mas essa coleção que a gente vê muito aqui no canal, ela é constituída, infelizmente, por um lado, por outro, é uma questão da época, do passado, em que não havia bonecas negras. Mesmo as morenas com olho azul e verde eram raras, né? Não eram tão fáceis assim de se encontrar. Então, o que eu coleciono é um determinado período de tempo que tem várias características.
E uma delas é essa. Quando a gente vai colecionar alguma coisa, a gente tem que pensar no que a gente está colecionando e se aquilo vai nos fazer bem. Como é um espaço de tempo limitado de 82 a 96, onde eu vivi a minha infância, 82 não, né? A partir de 85. Mas onde eu vivi minha infância é um ambiente onde eu me sinto bem. Se algumas coisas me incomodam, claro que incomodam, mas era o tempo que a gente vivia. Alguém aqui no canal escreveu sobre a família Coração, porque a família Coração chegou lá nos Estados Unidos antes, né? A Mattel lançou antes, e o Brasil aqui só em 89 a gente teve família Coração. Lá fora eles tiveram vários playsets que nós não tivemos aqui. Concordo, família Coração, existe família Coração afro-americana, existe casinha da família Coração, existe uma infinidade de coisas da Heart Family lá nas gringas que nós não tivemos com a família Coração aqui no Brasil. Quando a gente trabalha com licenciamento, a gente sabe, e nem isso, as empresas em diferentes países, elas declaram algumas coisas que vão acontecer naquela região, que vão ser lançadas por pesquisa de mercado ou por situações de que isso aqui não é interessante a gente lançar no Brasil, isso aqui é. Eles estão certos? Nem sempre. Às vezes, como tudo na vida, a gente pode cometer erros. Mas o porquê de a família Coração ter demorado tanto para chegar aqui no Brasil, eu penso que é simplesmente por uma questão de mercado, de oportunidade e de liberação. Porque existia uma marca atrás da estrela dizendo o que ela podia e o que ela não podia fazer. Assim acontece com tudo. A Barbie aconteceu em 1959, depois veio o Ken, depois veio as Amigas. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Em 82 ela foi lançada, só em 89 é que a gente viu as Amigas. 82 a Barbie surgiu, só em 84 é que o Bob chegou para entrar na brincadeira da Barbie. Questões de mercado. Por que que um Ken nunca é feito com a mesma quantidade de lançamentos e variedades que a Barbie? Mercado. O Ken nunca vendeu a mesma quantidade que a Barbie. E é por isso que existe esse interesse das empresas de dizer o que vai ser colocado aí no mercado para não parar na prateleira e o que não vai ser. Continuo dizendo, algumas coisas param ainda com essa pesquisa de mercado. Ficam ali estocadas e não saem. Mas, se não houvesse pesquisa de mercado, eu entendo que seria um volume muito maior. As questões de mercado dos brinquedos é algo muito complexo. Porque se você avaliar a história do Falcon, por exemplo, poxa, era uma época assim que os Estados Unidos estava na questão militar assim a toda, e de repente quando caiu esse interesse pelas questões militares, o brinquedo saiu do mercado, simplesmente desapareceu. Foi isso que aconteceu lá fora. Aqui com a gente acontece o processo da mesma forma. E um exemplo bem prático, a gente viu o vídeo da Suzy no balanço da pista, e pensem vocês nos anos 80 e nos anos 90, quando que um menino iria ganhar uma boneca negra de uma empresa, de uma fabricante? Muito difícil, tá? Se não, assim, nunca, jamais. A gente via nos programas infantis os meninos ganhando os brinquedos, em teoria, de meninos e as meninas de meninas. Então, as coisas mudam, ainda que bem, né? Ainda voltando sobre a família Coração, a brincadeira da casinha é muito antiga. As primeiras bonecas representavam as filhas daquelas crianças que brincavam com elas. Então, era uma ideia de criar uma situação onde a menina pudesse visualizar como ela estaria no futuro, cuidando, sendo cuidadora ali dos seus próprios filhos. Existe uma tentativa da Mattel de sempre deixar a Barbie distante de situações estáticas. Ou seja, não vamos casar ela porque a gente vai ter que lançar ela sozinha, porque a gente não quer que ela esteja vinculada ao Ken o tempo todo. Não vamos dar filhos para ela porque a gente fecha a história. E a Barbie precisa ter essa flexibilidade
de tempo, de situação conjugal, financeira, enfim, de diversas coisas. É por isso que as amigas da Barbie sempre foram testes. A própria Midi, a primeira amiga da Barbie, ela foi lançada com feições mais infantis, porque a Barbie na época era julgada por ter aquele rosto e aquele corpo muito sensual. Então a Midi já foi uma estratégia. A questão da família, do círculo familiar, de ter filhos e bebês, a Barbie sempre foi colocada com as irmãs, então cuidando de um bebê ou cuidando de uma irmã mais nova. E para dizer que ela teve filhos de alguma forma, para as crianças poderem brincar com aquilo de uma forma mais prática e objetivo, a coleção Heart Family surgiu aí nos anos 80 para que diminuísse essa necessidade do público de dizer: a minha Barbie tem filhos. Tanto que na época o risco era tão grande de vincular a Barbie a essa historinha que a Barbie não tem lançamento na coleção Heart Family lá nas gringas e também não tem aqui no Brasil com a Família Coração. É como se a Família Coração fosse um lançamento à parte da Barbie. Não existe vínculo nenhum. Anos depois, quando a gente viu a coleção Happy Family com a Midi, era ela quem engravidava, era ela quem tinha filhos, era ela que estava ali no contexto, mas aí as coisas já evoluíram e a Barbie fez parte desse contexto sendo a pediatra. Quando as amigas casaram, de fato, com a aliança no dedinho, a Barbie estava como madrinha de casamento. Claro que a gente tem que se questionar por muita coisa que já aconteceu, que passou, até para que a gente melhore nos nossos dias atuais. Mas quando a gente fala de situações estáticas, aquilo aconteceu. A gente não pode mudar. Já passou, já se foi. Então, sobre ter neste quarto Barbies loiras de olhos azul, quase que 100% delas, é sobre um período de tempo onde eram elas que eram vendidas nas prateleiras. Sobre o que a gente pode fazer agora, aí é que está uma questão muito diferente. Pensa você 10 anos atrás, como você estava. Deus me livre voltar a ser aquele Ti de 10 anos atrás, tá? Não quero assim, mas nem que a Xuxa me ofereça com um laço rosa maravilhoso e faça promessas assim maravilhosas. Não quero. É sobre ser e estar em determinado ambiente, em determinado tempo, que é o agora, e sobre relembrar e homenagear um tempo que já se foi. Eu acho importante a gente discutir isso porque eu sei que você que está assistindo esse vídeo assiste, tem motivação para estar aqui de N formas. Você pode gostar dos anos 80 e dos anos 90, você pode gostar da forma como eu me expresso, como eu falo, você pode admirar a questão da coleção, do ato de colecionar, você pode ter interesse em ver como as coisas eram antigamente, você pode olhar simplesmente para matar um tempo, para ver um assunto que você gosta, mas que você nem se interessa tanto, mas para dar aquela matadinha de tempo, vou botar um vídeo aqui rapidinho, enquanto eu estou esperando, enquanto eu estou fazendo tal coisa. Enfim, você tem muitos motivos para estar aqui. Só que a gente tem que cuidar com o que a gente questiona, sabe? Com o que a gente faz com aquela informação. Todo mundo, independente dos canais que você assista, enfim, dos Instagrams que você siga também, qualquer coisa, tem coisas boas e tem coisas ruins, que a gente às vezes não concorda, que a gente vê uma atitude e diz, isso não é muito legal, mas o que de bom aquilo traz pra gente. Mas com relação ao tempo, ele se foi. Aqui no canal é estático a questão do tempo. O que envelhece é essa imagem aqui. Mas o que a gente trata tá parado de 82 a 96. Então, para que você não fique tão angustiado com esse tipo de questionamento, para que você não fique se sentindo mal, é o agora que é importante para você.
Se você curte visualizar como as coisas eram na década de 80 e na década de 90, e tem N situações que eu posso te descrever que foram horríveis, que eu vivi, a gente também tem, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que utilizar mais isso como aprendizado pro agora, né? O que tá lá atrás, vamos ver as coisas boas. Eu espero que esse vídeo te tenha trazido esclarecimentos, que tenha sido bom para você. Eu te espero aqui amanhã, no mesmo horário e no mesmo local, como sempre, de segunda a sexta-feira. E eu também espero que a sua semana, seja supimpa, tá? Supimpa mesmo. Beijo, gente, tudo de bom e até amanhã.